A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, arquivar uma investigação contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, por suposta corrupção passiva. De Brasília, o Theo Cury tem os detalhes pra gente. Oi, Theo, como é que foi essa sessão? Conta pra nós. Oi, Raquel, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Por unanimidade, então, todos os 5 ministros que fazem parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram arquivar uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Arthur Lira, deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados. Votaram nesse sentido André Mendonça, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Os ministros entenderam que houve algumas mudanças ao longo dos últimos anos, desde que esse processo começou a ser julgado na primeira turma, como, por exemplo, a alteração do próprio colegiado com a saída de ministros e também com relação à mudança de posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que foi quem apresentou essa denúncia que chegou a ser aceita pela primeira turma há 3 anos. Pois bem, a PGR mudou a avaliação dela. De acordo com a denúncia, originalmente, Lira teria recebido R$106 mil em propina quando era líder do Progressistas, partido do qual ele faz parte na Câmara dos Deputados, para apoiar a presidência de uma pessoa na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, na CBTU. A Procuradoria-Geral da República, depois de apresentar a denúncia contra Arthur Lira, mudou a avaliação e pediu a rejeição da denúncia apresentada e o arquivamento do caso, dizendo que não foi possível comprovar o que a delação premiada de Alberto Youssef e de outros delatores e colaboradores da Justiça haviam justificado. A investigação até então, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, e os ministros entenderam isso nos votos deles, que essa delação, a denúncia se baseou apenas na delação e não teve outros elementos que corroborassem o que os delatores estavam alegando, algo que acontece em alguns casos no Supremo Tribunal Federal. Justamente por isso a Procuradoria-Geral da República mudou o entendimento dela. 2 ministros que haviam votado deixaram a primeira turma, são eles Rosa Weber, que foi substituída por Luiz Fux, e Marco Aurélio Mello, que se aposentou e foi substituído por André Mendonça. A defesa disse que, de fato, ficou comprovado que o delator não havia comprovado o que havia colaborado com a Justiça, o que havia dito à Justiça, e o presidente da Câmara disse que recebeu com serenidade a decisão e que se fez justiça a ele. Obrigada, Theo. Bom trabalho para você em Brasília. E nós recebemos agora nos nossos estúdios em Brasília o advogado criminalista Pier Paolo Bottini, que representou o presidente da Câmara nessa ação no STF. Pier, seja bem-vindo ao Arena. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Pira, eu acho que é importante a gente explicar quando esse julgamento foi suspenso, lá em 2019, pelo pedido de vistas do ministro Dias Toffoli, a gente tinha uma maioria de 3 votos para aceitar a denúncia contra Arthur Lira. E agora tivemos um placar de 5-0 para rejeitar essa denúncia. O que mudou? O que vocês argumentaram que o Supremo acatou? Basicamente, Raquel, o que mudou foi a lei, né? No momento em que essa denúncia foi aceita, lá atrás, em 2019, você podia receber uma denúncia só com base na palavra do colaborador premiado. Você não precisaria de nenhuma outra prova, a não ser a palavra do colaborador, para abrir um processo penal contra alguém. Você não podia condenar só com isso, mas você podia abrir a ação penal. No meio do caminho, o Congresso Nacional alterou a lei de organização criminosa e estabeleceu que você não pode, o Supremo ou qualquer corte, não pode abrir uma ação penal só com base na colaboração premiada. Então, como nesse caso, em relação a essa corrupção, só havia a declaração do Alberto Youssef, que inclusive diz que sequer presenciou esse ato de corrupção, ele disse que ouviu dizer uma fofoca, e aí digo entre aspas, porque ele usa essa palavra, uma fofoca a respeito disso. Então, como houve uma alteração da lei e não se permitiu mais o início de uma ação penal só com base na palavra do colaborador, o Supremo, então, reconheceu a existência de uma nova lei e os ministros mudaram de entendimento por conta desse fato novo. Pier, essa não é a primeira ação contra Arthur Lira, baseada em declarações de Alberto Youssef,
que, enfim, cai por terra. Como é que estão esses processos? Então, Raquel, foram 4 denúncias contra o Arthur Lira fundamentadas nas delações de Alberto Youssef, né? E aqui o que se entendeu, e o próprio Supremo Tribunal Federal começou a compreender, é que havia uma inimizade entre Alberto Youssef e o grupo político de Arthur Lira, porque, na verdade, a ligação de Alberto Youssef era com o antigo grupo do PP. Quando esse grupo do Arthur Lira ele toma o poder no PP, o Alberto Youssef deixa de ter a sua influência, deixa de ter as suas relações e se atribui a isso, na verdade, a tentativa de inserir não só o Arthur Lira, como outros deputados do outro grupo do PP nessas colaborações. Então, foram 4 denúncias e as 4 o Supremo entendeu que não havia fundamento, que não haviam elementos para a instauração de ação penal. Uma delas, inclusive, é importante citar, ele mencionava que o Arthur Lira estaria presente numa reunião com uma empresa em São Paulo, em Alphaville, e as passagens de ida e volta do Arthur Lira para São Paulo tornavam inviável que ele tivesse presente nessa reunião. Então, são uma série de fatos que mostram que aquelas declarações não eram verdadeiras e isso foi derrubando cada uma dessas denúncias e essa, a última delas agora, mais uma vez, o Supremo reconhecendo que a palavra desse colaborador em específico era uma palavra frágil, era uma palavra que não tinha consistência e não podia segurar sequer o início de uma ação penal contra o deputado. Pierre, nós temos agora uma outra operação da Polícia Federal com um enredo um pouco parecido. De novo, um assessor do deputado Arthur Lira, que é pego numa situação complicada, com dinheiro, mas não tem ali exato um link com o deputado. Você vê algum risco dessa ação da Polícia Federal chegar a Arthur Lira? Raquel, a princípio não há nada que aponte para o Arthur Lira, até porque se apontasse, a competência seria do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Então, nesse inquérito que está se discutindo, não há qualquer menção ao Arthur Lira, não há envolvimento Arthur Lira, então, efetivamente, não tem nenhuma relação com ele. Até porque, mais uma vez, se houvesse, isso estaria tramitando no Supremo Tribunal Federal e não na primeira instância. O fato de estar na primeira instância aponta a ausência de qualquer indício da participação de um deputado federal ou de alguém com prerrogativa de foro. Conversamos com o advogado Pier Paolo Bottini, o advogado do presidente da Câmara, Arthur Lira, nessa ação no STF. Pier, muito obrigado pela sua presença no CNN Arena. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos e a todas. Vamos agora para a nossa análise. Clarissa, a gente entendeu ali com o Pierre um pouco do aspecto jurídico, porque que tem essa reviravolta no entendimento do STF. Eu queria jogar para você a análise política. A gente está tendo um embate entre legislativo e executivo e agora tivemos uma ação do judiciário que, enfim, retirou essa denúncia contra Arthur Lira. Como é que isso vai mexer nesse jogo de forças? Apesar de existir ali, é claro, uma gritaria dos adversários de Arthur Lira, não tem discussão, até pelos argumentos que o Pier Paolo Bottini explicou bem agora há pouco, houve uma mudança na legislação. Né? Por mais que os adversários de Lira gostem de dizer não, olha, como assim ele escapou, tem uma impunidade? Não é o caso aqui. De fato, houve uma alteração trazida pelo pacote anticrime que mudou o entendimento a respeito do valor ali de delações premiadas para instaurar, para que sigam as denúncias contra determinadas pessoas em determinadas circunstâncias e isso se aplica ao caso de Arthur Lira. Mas quando a gente olha assim o macro do que está acontecendo na política nacional, a gente vê com muita clareza que para Arthur Lira é uma vitória nas duas frentes, jurídica e política, porque o que a gente ouve nos bastidores é que o presidente da Câmara está irritadíssimo, incomodadíssimo com as operações da Polícia Federal que estão ocorrendo aí envolvendo o grupo político dele, alcançando ali assessores e pessoas ligadas a ele, direta ou indiretamente. E isso acaba criando um desgaste para a figura do presidente da Câmara no momento em que ele está batendo de frente com o governo Lula. Então, isso acaba influenciando de alguma forma o discurso de integrantes do governo federal contra o presidente da Câmara. A gente sabe que Arthur Lira tem segurado ali com mão de ferro o andamento de projetos que são de interesse do governo federal.
numa tentativa de demonstrar ali, impor um protagonismo da Câmara dos Deputados na definição da pauta, do que vai ou não avançar no Congresso Nacional. A gente viu o governo sofrer várias derrotas no decorrer das últimas semanas e tudo isso acaba compondo o cenário no qual vem, então, essa notícia do arquivamento de uma denúncia importante contra o presidente da Câmara. Se tivesse sido um desfecho diferente, se essa denúncia tivesse avançado ainda mais hoje, seria um motivo para enfraquecer o poder de Arthur Lira ali junto aos seus pares. A gente sabe que o poder de influência dele é muito forte. Se ele tomasse um baque, seria pior para ele, melhor para o governo Lula na tentativa de negociar e de fazer avançar a pauta do governo federal. Tainá, o que você ouviu já, o que você já conseguiu captar em Brasília de reações no Congresso Nacional, no Senado? Raquel, desde que surgiu, né, essa decisão do Supremo, né, a gente está naquele dia da fatídica votação lá da MP, né, quando houve essa sinalização de que isso ia ser pautado, me pareceu ali que esse era um problema menor do que viria ali na frente, é claro, da questão da Polícia Federal, né? Que ainda que a gente veja aí a defesa do Arthur Lira minimizando, e esse tem o discurso, Arthur Lira já veio a público para falar, nada tem a ver com isso, realmente tem sido a toada dele nesse momento. É uma preocupação maior, é claro, hoje ele teve sim uma vitória, mas eu não acho que essa pauta do Supremo Tribunal Federal tenha sido vista pelo Arthur Lira e pelo seu entorno como algo muito preocupante ou como um revés que ele tenha sofrido. Porque, como Clarissa falava agora há pouco, Arthur Lira está ainda muito poderoso, até mesmo dentro do governo, por quem torce nos bastidores por algum deslize, né, por alguma situação que venha fragilizar o presidente da Câmara dos Deputados, não são muitas essas pessoas, né? Porque dentro do governo tem muita gente que joga com Arthur Lira. Então, eu diria que isso teve uma repercussão muito grande, né, midiática e tudo, mas ele conseguiu controlar bem o pós, né? E teve essa vitória agora no Supremo. Agora, o que fará e como manterá o discurso em relação ao desenrolar da operação da Polícia Federal, ao inquérito sobre chegar nele ou não, aí a gente vai ver nos próximos dias. Fábio, as redes sociais, elas são uma caixa de ressonância engraçada, né? Porque quando o ministro Toffoli trouxe à baila o julgamento, você já via as redes sociais se movimentando, judiciário contra Arthur Lira, judiciário a favor do governo Lula. E não foi nada disso, um placar de 5-0. 5-0 para a Lira. O que isso te diz? Olha, me diz, o recado para mim é que, de fato, essas operações, né, e é curioso porque, assim, tivemos agora o julgamento do Arthur Lira, de um caso de 2012, né, que resultou nesse placar de 5-0 a favor do Lira, ao mesmo tempo que está tendo uma nova investigação envolvendo um outro assessor do presidente da Câmara. E o que isso demonstra, a decisão de hoje do Supremo, essa reviravolta, mudança de voto, depois de uma mudança de lei. E é importante a gente falar também quando a lei foi alterada, quando foi aprovado o pacote anticrime, em 2019, né? Fazendo um parênteses aqui, mas foi naquele contexto de que o alvo da vez era o senador Flávio Bolsonaro, filho do então presidente da República. Então aquilo deu um caldo, deu um apoio importante um estímulo importante para que o pacote fosse aprovado no Congresso. E isso só reforça de que o presidente da Câmara tem sofrido um desgaste, né? Um desgaste político trazido para ele. As redes sociais demonstram isso. Tinha uma parte ali da esquerda que não quer ver o presidente Lula refém do presidente da Câmara, estava vibrando, esperando que viesse um recado do Supremo. E, na verdade, o Supremo seguiu ali um entendimento que, de fato, é o que eu imagino que vai acontecer com o caso que está em curso hoje, né? Lembrando, em 2012, o assessor do Lira foi preso no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, com R$106 mil escondido no corpo. Hoje tem um outro assessor flagrado ali com sacola de dinheiro dentro do carro de um estacionamento. E até se você não achar uma prova de envolvimento direto do Lira, apenas um delator dizendo, olha, esse dinheiro seria para o presidente, não vai acontecer nada. E é muito difícil que isso aconteça, né, na política. Então, eu acho que o diferencial, estava até comentando com você antes, né, o diferencial desses casos de corrupção agora serão você flagrar de fato o político ali com dinheiro na cueca, como aconteceu com o senador Chico Rodrigues,
né? Vamos ver, esse caso está no Supremo, se eu não me engano a relatoria é do ministro Barroso. Ali você tem um senador da República contando dinheiro sob suspeita. Agora, esses flagrantes de assessor vão gerar desgaste político, mas o Supremo deu recado hoje que não vai, né, judicialmente, não vai acontecer nada. Eu acho que é importante a gente ter clareza disso, né? Principalmente nesse caso de hoje, ninguém tem dúvida de que aquele assessor do Lira, naquele momento, estava com o dinheiro, que ele fez um mal feito. O que não se conseguiu estabelecer, além da palavra do Alberto Rousseff, foi o link com a corrupção. E o Supremo está dizendo que esse link precisa existir de uma forma clara para você poder punir. E aí vai ficar bem complicado.